Olá, muito boa tarde. Programa Saúde em Dia. Hoje, segunda-feira, 24 de novembro de 2014, às 17h34, estamos dando início em mais um programa da série Saúde em Dia. Isso só é possível aqui na Web TV São Caetano, onde nossa cidade é o canal. E eu, Dr. Ângelo Pavim, como sempre, médico aqui em São Caetano há mais de 30 anos, tá? Eu sirvo aqui de apresentador para vocês e um mediador entre vocês que vão fazer as perguntas e o médico aqui que vai responder as suas perguntas e vai nos brindar com assuntos importantíssimos do nosso dia a dia, tá? Mais uma vez, boa tarde. No programa de hoje vamos falar de um assunto que preocupa os homens, tá? Principalmente acima dos 40 anos, que é o câncer de próstata. Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, cerca de 44% dos homens entrevistados nunca foram a uma consulta médica. Veja bem, consulta médica geral, tá? Não é só em relação à urologia, não. Imagina uma consulta de urologia, tá? Deve ser muito mais do que os 44%. Fazer exames de prevenção, o que revela tá, que o homem brasileiro cuida mal da sua saúde. Para falar mais do assunto, eu recebo hoje o Dr. Milton Guirelli, médico urologista, membro da Sociedade Brasileira de Urologia e da equipe de urologia do Hospital Maria Braga de São Caetano do Sul, dentre tantos outros locais que ele trabalha, que nós já estamos batendo papo agora há pouco, tá bom? Boa tarde, Dr. Milton Guirelli. Boa tarde. Ah, é um prazer enorme estar aqui com o senhor aqui. Prazer é meu. Tá? E nos falar sobre novembro azul, né? Sim. Novembro azul, falar sobre câncer de próstata, falar sobre urologia em geral, tá? Desde já eu quero lhe pedir aqui a permissão para não chamar doutor, tá? Você não me chama de doutor, favor. que aqui a queimando agora são os nossos internautas, tá? Por que a favor. partir de agora eu espero que vocês comecem a teclar aí, ó, a teclinha, por favor, participe e comecem a mandar suas perguntas a partir de agora aqui, tá? Sobre câncer de próstata, novembro azul, tá certo? Ou pela urologia em geral, tá bom? Doutor, então você, por que os homens têm receio de ir ao médico urologista e fazer o famoso exame de toque retal? Esse exame de toque retal, ele é muito importante ou não? Uma boa pergunta, Ângelo. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer pelo convite e a oportunidade de estar discutindo o assunto aqui. Eu acho que é um assunto que tem que ser discutido com a sociedade. Agradecer a todos que estão assistindo. E voltando ao toque retal. Hoje em dia, o rastreamento do câncer de próstata é feito basicamente com dois exames, com o PSA e com o toque retal. É óbvio que o toque retal, ele teve Desculpa, o PSA é o exame de sangue? O PSA é o exame de sangue da próstata. E o toque retal, ele teve muita importância na era pré-PSA, antes do exame de sangue. Hoje em dia, a gente sabe que a sensibilidade para a captação do tumor é muito baixa com o exame de toque retal. Então, a gente sabe que a realização do exame do PSA é o mais importante para a gente realizar o rastreamento de câncer de próstata, já que, apesar de não ser um exame perfeito, é um exame que tem uma alta sensibilidade e que é o melhor que a gente tem disponível hoje em dia. Então, em resumo, o PSA é um ótimo exame, não é perfeito, e o toque retal acaba sendo reservado nas situações em que o PSA tem alguma suspeita com relação ao câncer e como complemento do exame, mas não é absolutamente necessário como já foi em outros tempos. Então, os homens, os nossos pacientes, não precisam mais ter medo de ir ao urologista. Vamos tirar aquele estigma de que ir para o urologista é pegar e ser estuprado lá pelo médico. De forma nenhuma. É o que eu sempre costumo falar para o meu paciente. Eu prefiro que ele venha ao consultório e faça o PSA e não realize o toque retal do que ele não venha de forma nenhuma. Então é importante acabar com esse mito do toque retal, sabendo que o PSA é um exame de sangue, um exame simples, como todos fazem para tantas outras doenças, e que pode resolver e rastrear e detectar a grande maioria dos cânceres de próstata. E eu acho que é cada vez mais importante que os internautas saibam que vai buscar o tratamento, vai buscar um diagnóstico com o seu médico de confiança. Tá? Não quer ir com o Milton, não quer ir com o Ângelo, vai com o Zezinho, o Lizinho, o Guinho, vai com qualquer, mas vá com o médico. Sem não dúvida. vão num balcão de farmácia procurar um remedinho milagroso, porque depois que já se acometeu com câncer ou qualquer tipo de coisa assim, que nós vamos falar sobre isso, Sim. depois não tem volta, né, doutor? Aí é bem mais complicado, até porque o câncer de próstata tem muito pouco sintoma. Então, se for esperar para ter algum sintoma para chegar no balcão da farmácia, como você mesmo falou,
aí a coisa realmente já está bem mais complicada. Então, o que é câncer de próstata e quais seriam os sintomas dele, assim, para ter uma base, assim, nossa senhora, você tem uma base? Então, esse é o grande problema. O câncer de próstata, ele é uma neoplasia, um câncer que a gente considera como maligno, que ocorre nesse órgão que é a próstata, um órgão que fica logo abaixo da bexiga, bem próximo ali da região da uretra, e que, na verdade, pela característica de ser um câncer muito lento, de evolução muito lenta, ele não apresenta sintomas. Os sintomas vão ocorrer naquela situação em que o câncer já se espalhou, ou seja, já teve metástases, já foi para os ossos, já foi para algum outro órgão, e nessa situação todos sabemos que o controle de um câncer é sempre bem mais difícil. Então, sintomas do câncer de próstata praticamente não existem. Eles só ocorrem na situação de um câncer avançado. Ou seja, o que piora mais ainda o negócio e faz com que a gente tenha que investir na investigação, né? Sem dúvida. Quer dizer, no diagnóstico precoce dele, em exames preventivos. Por isso, a insistência no rastreamento assintomático ainda do câncer de próstata, no exame do PSA, naquela coisa anual, naquela coisa rotineira, ao invés de ficar esperando sintomas que pode até valer para outros cânceres, mesmo assim a gente sabe que não vale, mas para o câncer de próstata em específico, ficar aguardando sintoma é a pior coisa. E quais os tipos de tratamento do câncer de próstata, doutor? Bom, Ângelo, essa pergunta é bem complicada. Na verdade, o câncer de próstata ele é uma doença bastante heterogênea, então a gente vai ter desde os cânceres mais tranquilos até os cânceres mais agressivos, e os tipos de tratamento são vários. Só para o espectador ter uma ideia, a gente pode desde não fazer nada e observar o câncer e acompanhar anualmente, até fazer tratamentos agressivos, que vão incluir principalmente a cirurgia radical de próstata, a radioterapia e a hormonioterapia, que é o corte dos hormônios sexuais masculinos, que é a testosterona. Isso pode ser feito também de várias formas, mas o espectro de tratamento é muito amplo, porque o espectro da doença também é muito amplo e vai variar com a idade do paciente, com o acometimento sistêmico, ou seja, com as metástases do paciente, com a extensão do tumor, o grau do tumor, uma série de informações que vão diferir o tratamento usado para cada um. O câncer de próstata, ele chega a causar uma impotência sexual ou então a parada com o hormônio da próstata, tá? Chega a dar uma impotência sexual ou não? O câncer de próstata per se não, mas a grande maioria dos tratamentos disponíveis para o câncer de próstata vão incorrer em impotência sexual. Isso é quase que uma constante nos tratamentos. Primeiro, porque o paciente já tem uma idade que está mais propenso a ter a impotência sexual, que a gente costuma chamar de disfunção erétil, é o nome mais bonito. Ah. Os tratamentos, tanto a radioterapia quanto a cirurgia, têm uma influência muito grande em cima da ereção do paciente. E a própria hormonioterapia também tem, até que a hormonioterapia de todos é a que menos tem influência direta, mas a radioterapia e a cirurgia a gente que sabe que tem uma influência muito pesada, e a grande maioria dos pacientes que se submetem a esse tipo de tratamento tem algum acometimento da ereção e da parte sexual, sim. Então, quais seriam os fatores de risco dessa doença, se é que existem, lógico? Os fatores de risco ainda são bem frustros, ainda não são bem estudados. O fator de risco mais importante é, primeiro, a idade. A gente sabe que 62% dos pacientes que vão ter câncer de próstata vão estar acima dos 65 anos, ou seja, a idade talvez seja o fator de risco mais importante. O segundo fator de risco é a história familiar. Pacientes com parentes de primeiro grau, ou seja, pai ou irmãos com câncer de próstata, têm mais chance de ter câncer de próstata. E quanto mais parentes, mais chance, aumenta a chance. Só para você ter uma ideia, os pacientes com um parente de primeiro grau com câncer de próstata têm uma chance de 2,5 vezes maior. Nossa, de ter câncer do que os que não têm um parente com câncer. Isso
aumenta para 5 vezes quando são 2 parentes e para 11 vezes quando são 3. Então, essa talvez seja o fator de risco mais importante. Tá. Outros fatores de risco são estudados, como dieta rica em gorduras, a dieta rica em fibras pode proteger o paciente, o licopeno, que foi tanto falado, que tem no tomate, aquela história de comer bastante tomate, mas ainda esses fatores de risco são bem menos importantes do que os dois que eu falei, a idade e a história familiar. Esses dois, os pacientes têm que estar sempre atentos quando tem esse fator de risco. Então, internautas acima de 60 anos, 65 então muito mais, né? Tá? Com uma ou mais pessoas que tenham tido câncer na família, por favor, correndo, hein? No seu médico de confiança, fazer os seus exames, tá? E fazer uma varredura em relação a câncer de próstata. Não que você vai ter, e nem que tenha, é para que não tenha uma surpresa no futuro. Né? Exatamente. Tá. E qual então seria a faixa etária que tem mais casos da doença? Essa mesmo que eu falei? Tem mais alguma outra? Não. A faixa etária, na verdade, é muito complicado de dizer exatamente qual a faixa mais importante de rastreamento. Por quê? É óbvio que os pacientes, quanto mais velhos, maior a chance de ter câncer de próstata. Por exemplo, pacientes que vivam acima mais do que 80 anos, aproximadamente 40% deles vão ter pelo menos um câncer de próstata pequenininho. No entanto, a gente sabe que os cânceres de próstata mais graves, mais agressivos, são nos jovens. Então, apesar de eles serem menos frequentes, eles acabam sendo mais graves. E isso faz com que o alvo, o foco de rastreamento de câncer seja principalmente entre os 50 e os 70 anos de idade. Perfeito. É onde a gente quer diagnosticar e é onde a gente pode tratar com o melhor ganho de sobrevida, o melhor risco-benefício, custo-benefício para o paciente. Essa doença, câncer de próstata, pode se espalhar por outros órgãos do corpo? Para vocês internautas que não sabem, esse espalhar, a gente dá um nome em medicina de metástase. Então, quando ele se referia a metástase, é quando essa uma célula que saiu daquela próstazinha, ela foi para qualquer outra parte. Para a cabeça, para o pulmão, para o dedo do pé, qualquer local que ela for, a gente chama de metástase, tá bom? Sim, pode causar metástase e causa com frequência, principalmente naqueles casos de cânceres avançados. E a metástase principal do câncer de próstata, a grande maioria delas, é para os ossos. Então, é onde normalmente a gente vê as consequências ou os sintomas de um câncer de próstata que não foi diagnosticado e que o paciente acabou evoluindo com sintomas, e é nesses sintomas, nessa metástase, que a gente descobre o câncer avançado que não foi diagnosticado precocemente. Então, as metástases ósseas, a grande maioria. Óbvio que metástases para os linfonodos, para os gânglios linfáticos, para o pulmão e para o fígado também podem ocorrer, mas são bem menos frequentes do que as metástases para os ossos. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Vamos para um breve intervalo e voltaremos daqui a um minutinho com o Dr. Milton Guirelli. Não sai daí, hein? Voltamos já. Até lá. Tchau. Café San Martín, o lugar ideal para tomar aquele cafezinho e ainda saborear lanches salgados, doces e bolos deliciosos. São diversos sabores. Destaque também para o almoço, com pratos rápidos e saladas, opções variadas e preço acessível. Ambiente aconchegante e bom atendimento. Café San Martín, sua nova opção em São Caetano, Rua Amazonas 363, Loja 2, Centro. Precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Olá, estamos voltando aqui no breve intervalo, programa aqui na Web TV São Caetano, onde nossa cidade é o canal, programa Saúde em Dia. Hoje com o Dr. Milton Guirelli, médico urologista, membro da Sociedade Brasileira de Urologia e da equipe de urologia do Hospital Maria Braido, aqui em São Caetano do Sul. Dr. Milton,
Nós temos uma foto aqui, que eles vão colocar logo aqui na TV. Eu gostaria que o senhor esboçasse aqui alguns comentários, o que é o quê, tal, para partir para outra pergunta. Tá? Então, eu achei interessante essa foto de colocar, porque dá para dar uma ideia de onde a próstata é muito complicado. A próstata é um órgão que fica muito interno no corpo e a maioria das pessoas não tem nem ideia de como que funciona. Mas o que a gente pode ver aqui nessa foto, nessa imagem, é que a parte laranja, que a gente vê aqui, o órgão laranja bem no centro da foto, é a próstata. É uma glândula que fica logo abaixo da bexiga, a gente vê esse órgão oco aqui dentro, e a uretra, que é esse rastrinho vermelho aqui, passa por dentro da próstata. Então a próstata faz parte da nossa uretra. E por onde a gente faz então o exame do toque retal, que todo mundo fica com aquele medo? A gente vê aqui o ânus e o reto. Aqui. Tá. Isso, exatamente, e o reto. A gente acaba entrando com o dedo enluvado por dentro e faz o exame dessa parte aqui da próstata. Pressionando para cima, exatamente. Qual que é o grande problema desse exame? É que a gente consegue avaliar basicamente a parte de baixo da próstata. E a gente vê ali que a gente só pega uma parte dela. Então essa é a grande limitação do exame do toque retal. A gente consegue avaliar uma parte, mas a parte de cima a gente praticamente não tem acesso. Então aqui, pelo que eu entendi, a bexiga seria um órgão assim, mais ou menos. A próstata, ela estaria segurando a bexiga e um pouquinho para trás dela aqui assim. Exatamente. E no meio aqui, que passa esses dois condutos, é que seria a uretra. Isso, então, exatamente. A uretra passa exatamente no meio da próstata. Então a uretra, ela traz o xixi de lá da bexiga até a pontinha aqui do pênis para ele fazer o xixi, da mesma forma como traz o esperma que é produzido aqui atrás. Perfeito. É isso? Exatamente. Então a uretra, ela é um canal para duas vias diferentes, é isso? Exatamente. Né? E é exatamente dentro da próstata que esses dois canais, da urina e do esperma, se juntam. A próstata tem essa função principal da função para condução e produção do esperma. Então, quando essa próstata ela aumenta, por exemplo, tá? Nós temos distúrbios urinários também. Sim. Essa é uma boa pergunta, Ângelo, porque essa é a situação que todo mundo confunde muito a história da próstata. Por quê? A próstata pode ter várias doenças, como qualquer órgão em que a gente tem no corpo, doenças inflamatórias, infecciosas, e a gente pode ter doenças com aumento benigno, tumores benignos e tumores malignos da próstata. As alterações urinárias, em que o paciente vai ter dificuldade para urinar, normalmente estão relacionadas aos aumentos benignos. O câncer normalmente é assintomático, não leva a isso. Então é muito difícil quando o paciente chega no consultório e nos fala que um parente teve doença da próstata, é muito difícil saber se aquilo foi realmente um câncer ou se foi um aumento benigno, que é muito mais comum e vai ocorrer em todos os homens a partir de uma determinada idade, especialmente a partir dos 40 anos. Então diferenciar essas duas doenças é muito importante. Nem tudo que altera a próstata é câncer, é maligno. Não, muito pelo contrário. A grande maioria das vezes são doenças benignas que podem ser tratadas com medicações ou eventualmente até mesmo com cirurgias, mas que não levam a nenhuma consequência maior. Doutor, esse mês de novembro é chamado Novembro Azul, tá? Da mesma forma que na mulher tem o Outubro Rosa, né? Então a campanha é mundial, nós sabemos que a campanha é mundial. E as cidades do Rio Grande do Sul aderiram à causa, e São Caetano não poderia deixar de ser uma exceção. Explica então pra gente a programação da campanha em São Caetano e quais os horários de atendimento. E como é que funciona esse negócio de posto de saúde, hospital, a retaguarda, como é que é? Bom, então é importante a gente ter em mente que a história do Novembro Azul é uma coisa mais brasileira. Essa campanha ela tem um outro nome nos outros países, ela é chamada de Movember. Tem alguns outros meios de comunicação que estão tratando aqui no Brasil essa campanha com esse outro nome. Não se desesperem, é a mesma coisa, é exatamente a mesma campanha. A campanha do Novembro Azul ela é patrocinada pela Sociedade Brasileira de Urologia e feita basicamente pela sociedade no intuito de promover a detecção e lembrar as pessoas do câncer de próstata. No entanto, é importante a gente saber que o Novembro Azul não engloba só isso. É uma época para discussão das doenças masculinas. Então, as doenças cardiovasculares que matam muitos homens ainda,
A depressão masculina é uma das grandes doenças em discussão. E o câncer de próstata, já que dia 17 de novembro é o Dia Mundial do Combate ao Câncer de Próstata e acabou se associando à prevenção do câncer de próstata também nessa campanha. Mas tudo isso está englobado. Aqui em São Caetano nós temos uma campanha que é semelhante ao mundo todo, realmente englobando todos esses aspectos. No que tange a urologia, a gente, lógico, tende a enfatizar muito mais a história do rastreamento do câncer de próstata. Como fazer isso? Normalmente, aqui em São Caetano, nós temos o atendimento nos postos de saúde, que é o atendimento inicial, onde o paciente vai fazer a sua triagem, o seu rastreamento inicial, e a partir daí ele vai ser encaminhado para os serviços de referência, em especial o serviço do Hospital São Caetano e do Hospital Maria Braida, onde nós trabalhamos, para fazer um segmento para aqueles pacientes em que já foi encontrada alguma alteração. Normalmente os postos de saúde aqui em São Caetano vão funcionar das 8 às 17 nos dias de semana e qualquer paciente está convidado, inclusive intimado, a partir dos 50 anos, a comparecer ao urologista ou primeiramente ao posto de saúde para fazer seu rastreamento, fazer os seus exames. Muito bom. Nós já temos uma pergunta aqui no ar. Tá? De Roberto Damasceno, aqui do bairro Cerâmica, em São Caetano do Sul. Obrigado, Roberto. Continua com a gente aí. Vai apertando o dedinho aí, vai botando sua pergunta, tá bom? Se na família, se bem que você já falou sobre isso, tá? Mas vamos reiterar. Tá. Se na família houver casos de câncer de próstata, corro o risco de ter a doença? Roberto Damasceno, aqui de São Caetano. Roberto, boa pergunta. Corre sim. Na verdade, todos nós corremos. Isso é um risco que todo homem corre. A questão é que os homens que têm parentes de primeiro grau na família, ou seja, pai ou irmãos com câncer de próstata, têm um risco aumentado de ter o câncer. Isso não significa que vai ter o câncer, tem um risco aumentado. Para um parente, 2,5 vezes mais. 2 parentes, 5 vezes mais e 3 parentes, 11 vezes mais. Então a associação é muito grande. No entanto, eu friso que todos tem que fazer os exames. Por quê? A grande maioria dos cânceres de próstata aparecem em pacientes que nunca tiveram antecedente na família de câncer de próstata. Então é óbvio que o paciente, o homem que tem antecedente na família tem que ficar mais esperto e tem que fazer os exames até um pouco antes, com 45 anos. No entanto, todo mundo tem que estar atento. Temos outra pergunta aqui da Maria Alice, da Vila Formosa. Obrigado, Maria Alice. Continua com a gente. Doutor, qual o limite do tamanho da próstata? Outra boa pergunta. Os pacientes costumam perguntar bastante. Obrigado, Maria Alice. Não há limite para tamanho da próstata. O tamanho da próstata se correlaciona mais com a doença benigna, o aumento benigno da próstata, do que com o câncer. O câncer, em geral, não traz grandes aumentos da próstata. Então, o aumento da próstata normalmente é por doença benigna. Não vamos confundir essas duas coisas. E não há limite. Na verdade, pacientes com próstata pequena e que urinam mal têm que ser tratados. Pacientes com próstatas muito grandes, mas que urinam bem, não precisam ser tratados. Por quê? Porque isso é doença benigna. E doença benigna a gente tende a não mexer e fazer um tratamento conservador ou medicamentoso, desde que o paciente urine bem, ou seja, que ele não tenha sintomas. E, mais uma vez eu friso, isso não tem nada a ver com câncer. Vamos salientar aqui para os nossos internautas que nem toda doença de próstata é câncer, pessoal. É o que o doutor está falando aqui. Existe uma doença de próstata, doutor, já estou até falando e já pedindo a sua explicação, né? Que é muito, os médicos veem muito, que é a hiperplasia prostática benigna, que é o muito famoso bom. HPB, né? Exatamente. Tá? Que ele é benigno, não é verdade, doutor? Como eu falei até no bloco anterior, a hiperplasia prostática benigna acaba ocorrendo na grande maioria dos homens, se não falar na totalidade deles. A partir dos 40 anos essa próstata vai crescer, em alguns mais, em outros menos, mas essa é uma doença que não tem nenhuma implicação mais séria para o homem. O que ela pode causar... Né? E tem tratamento. O que ela pode causar é uma dificuldade para urinar.
Por quê? Ela estreita um pouco a uretra e faz com que o homem tenha mais dificuldade de esvaziar a bexiga. Mas isso não significa que o aumento benigno da próstata, a hiperplasia prostática benigna, vá trazer qualquer problema para o paciente em longo prazo. Não, essa próstata pode crescer desde que não traga sintomas. É que o aumento dela, lembra lá aquilo lá, olha, aqui a bexiga, aqui a próstata. E aqui no meio passa a uretra. Se ela crescer aqui, ela está apertando a uretra, não é verdade? A uretra, exatamente. Essa compressão vai dar o distúrbio urinário nele também, verdade? Outra pergunta, Marcelo de São Bernardo, tá? Obrigado, Marcelão, continua com a gente, tá bom? Masturbação ajuda a prevenir o câncer de próstata? Ou é só uma... Muito boa. Obrigado, Marcelo, pela pergunta. É o seguinte, a masturbação não vai mudar em nada. Quem quiser fazer mais, faça. Quem quiser fazer menos, faça. Faz algum mal a masturbação? Não faz mal nenhum. Isso daí cada um fica à vontade para fazer o quanto quiser. Mas é importante saber que também não vai prevenir o seu câncer de próstata, não. Se tiver que ter, vai ter, independente do que você faça. No máximo tem que fazer uma musculação, não é verdade? Outra pergunta, José Carlos, de Santo André, tá bom? Obrigado, José Carlos. E o doutor que mora em Santo André também, olha só. Sem dúvida. Quando a prostatectomia radical é sugerida, vamos explicar que a prostatectomia radical é a retirada total da próstata, é isso? Tá. Qual que é o nome dele? É José Carlos, de Santo André. José Carlos, a prostatectomia radical, que é a cirurgia para retirada completa da próstata, ela é indicada principalmente naquelas situações em que o câncer é detectado precocemente, ou seja um câncer localizado, não tenha se espalhado ainda pelo corpo, e nos pacientes em que a gente tenha uma boa chance de sobrevida, ou seja, pacientes que sejam com boa saúde, os pacientes mais novos. Então é um tratamento que tem a intenção curativa. Então a gente indica esses tratamentos nos pacientes que têm o câncer localizado, em que a gente pode retirar todo o tumor, e nos pacientes jovens, que têm uma grande chance de se curar e com uma grande sobrevida ainda pela frente. Então, de uma maneira geral, pelo menos até os 80 anos, hoje em dia, a gente tem como um limite que a prostatectomia radical é uma boa forma de tratamento. Doutor, se o paciente descobrir a doença no começo, quais são as chances de cura? Pode haver reincidência? As chances de cura na detecção precoce são altíssimas. Então, a gente tem uma taxa acima de 90% de cura com qualquer que seja o tratamento, seja prostatectomia radical, seja a radioterapia, nos pacientes que são detectados precocemente. Então, naqueles pacientes em que a gente consegue detectar o câncer ainda pequenininho. Então, nesses casos, a chance desse câncer voltar é muito, muito baixa. Esses pacientes muito provavelmente nunca mais vão se importar com isso na vida, é óbvio, tem as consequências do tratamento, claro, mas esses pacientes nunca vão ter nenhum problema com o câncer de próstata. No entanto, é o que eu sempre falo, isso é para os casos em que a gente pega o câncer inicial. Aquele caso em que o câncer é já avançado, aí nós temos uma outra história, os índices de retorno, de recidiva do câncer são muito maiores e os índices de tratamento são piores também. Mais uma pergunta no ar da senhora Nívia Tofaneto Messias. Tá? Obrigado, Nívia. Continua com a gente aí, tá bom? Boa tarde. Primeiramente, gostaria de parabenizá-los pelo ótimo programa que hoje aborda um tema bastante polêmico. Venho insistindo bastante, sem sucesso, para que meu marido de 63 anos faça algum tipo de exame preventivo relacionado ao câncer de próstata. Existe algum sintoma que possa nos indicar o aparecimento desse câncer? Obrigada, Nívia. Muito bom, obrigado pela pergunta, Nívia. Então, aí o maridão já com 63 anos, ele tem que ir ao urologista para fazer os exames preventivos. Ele não vai sentir nada em relação ao câncer de próstata. Tudo que ele tiver eventualmente sentindo com relação à parte urinária não vai ter a ver com o câncer. Então é importante, independente de ele estar acompanhando com outras especialidades, ele fazer a detecção do câncer de próstata através do exame de PSA principalmente, passar no urologista. Ele não pode esperar sintomas para ir procurar um médico, porque aí pode ser tarde demais.
Nívia, vai aqui uma sugestão para você, tá? Eu acho que a melhor forma de você pegar e convencer seu marido é simples, é pegar na primeira pergunta que o doutor pegou e colocou. Hoje em dia, tá? Não existe a necessidade absoluta de se fazer o toque retal. O toque retal. Tá? Então, ele vai ao urologista, ele vai passar por uma série de perguntas. Fora isso, o que vai acontecer mais? Vai fazer um exame de sangue, né, doutor? E um ultrassom? Sim. Né? É um exame de rotina. Não é verdade? Sim, sim. Então, eu acredito que se ele for ao urologista e você conseguir convencê-lo a isto, seria a melhor saída, né? Sem dúvida. Tá? Bom, me fala uma coisa, em relação, então, aos homens que devem fazer, o que eles devem fazer para se prevenir o câncer de próstata? Tá? Além de fazer visitas programadas ao médico, se é que existe esse tipo de prevenção. Sim. Na verdade, a grande prevenção realmente é o rastreamento precoce, é a realização do PSA, é a visita ao médico. Mas o que a gente recomenda e que alguns fatores de risco falam a favor é de que uma dieta com mais fibras e com menos gordura possa proteger o paciente de ter o câncer de próstata. Mais uma vez, o tomate rico em licopeno, existem estudos que mostram a proteção que ele pode ter com relação ao câncer de próstata. É óbvio que, como eu já falei, essa proteção ainda é muito frustra, é muito leve. Então são recomendações que, na verdade, acabam ajudando o paciente até para outras doenças. Então, ter uma dieta menos gordurosa, uma dieta com mais fibras, vai ajudar ele na hipertensão, na diabetes, em tantas outras doenças. E para o câncer de próstata também. Mas, basicamente, proteção para câncer de próstata é a prevenção, é a visita no urologista, é a realização dos exames. De resto, é aguardar e esperar a bomba relógio, porque não tem nada que a gente possa fazer quando o câncer fica avançado. Eu gostaria aqui de agradecer a todas as perguntas dos nossos internautas. Sabemos que tem perguntas mais aqui que eu vou pedir daqui a pouquinho um e-mail, doutor, para até encaminhá-lo, porque nós já estamos no finalzinho do programa. E gostaria de agradecer que o pronto atendimento com a nossa produção, que o doutor Milton Guirelli, médico urologista, membro da Sociedade Brasileira de Urologia e da equipe de urologia do Hospital Maria Braida, aqui de São Caetano do Sul, pronto, se colocou à disposição para pegar e vir aqui ao nosso programa Saúde em Dia, aqui nos brindar com essa aula aqui sobre câncer de próstata, tratamento, sintomas, Novembro Azul. Quer dizer, foi muito interessante. Muito obrigado pelo seu comparecimento, viu, doutor? Obrigado a você, Ângelo. Gostei muito, foi um prazer estar aqui, foi ótimo falar sobre o assunto, acho importante discutir. E eu vou deixar meu e-mail aqui para contato, por favor. Que é o miltongf21@gmail.com. Quem quiser mandar um e-mail, enviar qualquer pergunta, fique à vontade. Deixa um telefone também. Porque telefone para contato, 4994-0055. Também. Dr. Milton Guirelli, urologista. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado.